A graça e a paz do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Hoje meditando lá em Gálatas, capítulo 5, nos versos, começando pelo 16, que fala sobre a vida no Espírito. Por isso digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Depois o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eis aqui tua palavra, Senhor. Ilumina as nossas mentes, o nosso ser, a fim de que teu Santo Espírito possa ministrar em nós, na nossa mente, no nosso ser, aquilo que é importante para as nossas vidas, aquilo que nos edifica, Deus, que nos eleva a um lugar melhor, Senhor. A sermos pessoas melhores, a sermos pessoas capacitadas a amar, a pertencermos, vivermos e agirmos de acordo com o teu reino, em nome de Jesus. Bom, ele está falando para nós, né, de comportamento, andar no espírito e andar na carne. Isso às vezes gera uma polêmica, uma confusão, né, porque as pessoas dizem, nossa, mas eu sou carne, como que eu vou me comportar como espírito? Como é que é essa coisa de espírito? Desde o momento que nós aceitamos Jesus, nós tivemos um novo nascimento. E o Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Então é necessário que nós realmente entendamos, estudemos a Bíblia para que possamos ter clareza sobre isso. E é uma questão de escolha. Nós temos o livre-arbítrio para nós escolhermos. Mas também é importante que entendamos que teremos as consequências sobre as nossas escolhas. Cada semente que plantarmos dará seu fruto. E não adianta eu plantar maçã e querer colher abacaxi. Eu vou colher maçã. Se eu plantar melancia, eu vou colher melancia. E para começar, algumas bases são importantes para que nós entendamos essa caminhada de sermos pessoas espirituais. E a primeira delas é sobre a nossa identidade. Quem nós somos realmente? Quem é o nosso dono? De onde nós viemos? Para onde nós estamos indo? Existe um manual para as nossas vidas? Quem nós de fato queremos ser? Nem que seja por curiosidade, por experimentar. Já perguntamos, como que é isso? Viver no Espírito, viver para Cristo? Porque as pessoas ousam tantas coisas na vida, não é mesmo? Por que não ousar ter essa experiência com o Senhor? Para ver no que dá. Com certeza não haverá perda, só haverá ganho. E é preciso, né, que nós tenhamos fé. Fé, eu vou acreditar, Deus é Espírito, eu não o vejo, mas Ele é real, Ele existe. E foi Ele que me fez, que nos fez esta terra. Apesar de muitos comentários, muitas outras suposições, mas a própria ciência vem se dobrando a dizer que, né, não foi uma explosão, nós não viemos no macaco, não, nós fomos feitos exatamente pelas mãos de Deus. Isso é uma mini partícula, né, com som. Foi uma das últimas pesquisas norte-americanas. Se você quiser pesquisar depois, doutora Rosana Alves, ela é neurocientista. E ela fala disso. Uma partícula sonora. Por essa partícula o mundo foi formado. E que partícula sonora é essa? Deus disse, haja luz. Haja isso, haja aquilo. E as coisas aconteceram. Tá? É preciso também que eu queira crer, que eu creia na eternidade, para que eu deseje viver no Espírito,
para que eu entenda assim, eu tenho uma carne, eu tenho um corpo, mas eu sou muito mais do que isso, eu não sou só isso. Isso é pouco diante de uma eternidade que eu tenho para viver. Isso é muito pouco. E ele diz aqui, né? Vivam no Espírito, de modo algum satisfarão os desejos da carne. Quando eu realmente estou vivendo, buscando viver de acordo com o Espírito de Deus, buscando a vontade dele, esse desejo, essa tendência às coisas do mundo, elas são diminuídas, elas são colocadas no lugar de equilíbrio. E nós temos uma alegria muito grande, porque o Espírito de Deus nos traz alegria, nos dá alegria. A própria palavra fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Está lá em Neemias 8. Então, alegrai-vos no Senhor, Paulo fala. Novamente eu digo, alegrai-vos no Senhor. Na certeza desse Pai maravilhoso que cuida de nós, que nos guarda, que nos fez e que nos mantém. E há o conflito, sim, né? Desde que houve a queda, há esse conflito. Mas Jesus veio, ele cumpriu as exigências da lei e nos ensinou e derrotou Satanás e nos deixou o Espírito Santo a fim de que tenhamos através dele graça suficiente para vivermos neste mundo mau, para podermos ter paz, ter alegria, ter prazer. E ele diz para nós, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós não vamos ficar soltos por aí fazendo aquilo que vier à nossa mente, que o próprio inimigo soprar aos nossos ouvidos. Eu não consigo. Realmente, sozinhos nós não conseguimos. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós dependemos da graça, nós dependemos da palavra, da oração, de conhecer a palavra, de conhecer quem nós somos. Nós fomos gerados de novo. Nicodemos perguntou, como que eu faço? E Jesus disse, é preciso que haja um novo nascimento. Ele, mas como eu vou voltar à barriga da minha mãe? Não, é um nascimento de dentro para fora, é um novo coração, uma nova maneira de pensar, de viver a vida, de depender daquele que é maior que todas as coisas. Claro que é todo um processo. Nós escolhemos por Jesus e a nossa fé ela vai crescendo, porque nós vamos entrar num processo de santidade, de fazer novas escolhas. A nossa mente ela é renovada. A palavra diz, não vos conformeis com este mundo, com este século. Há tradições diferentes um pouco, né? Mas renovai a vossa mente, a fim de que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não escolhemos o útero que vamos habitar, a família, a cidade, o país, não escolhemos nada. Mas podemos escolher por Cristo e pedir que Ele nos renove, que Ele modifique tudo aquilo que não está de acordo com a vontade dEle. Muitas coisas nós não tivemos escolhas, nos aconteceram. Educação, cultura, uma série de coisas. Às vezes passamos por traumas, por coisas difíceis que trouxeram sobre nós, né? Lá na nossa caixa, né? Nossa caixa preta, na nossa mente, ligações neurais, né? Que estão ali ainda doendo, mesmo que tenha passado anos. O reflexo disso ainda está na vida de algumas pessoas que estão angustiadas, amarguradas, ressentidas, se sentindo rejeitadas. Mas eu digo para você que a boa nova, o grande milagre, o cuidado de Deus, Ele opera esse milagre. Nós não vamos perder a memória, mas Ele nos dará um banho na graça dEle, no amor dEle, e trará vida nova. Nós vamos reconfigurar, nós vamos ressignificar essas coisas que nos machucaram. Nós seremos levados a uma compreensão maior, trazida pelo Espírito de Deus, porque realmente por nós mesmos nós não conseguimos. E tudo isso que é do Espírito, que eu acabei de ler aqui, isso virá sobre nós. O nosso desejo, o nosso prazer será outro, será modificado. Já não seremos pessoas iguais, tá?
E é necessário que tenhamos também a consciência do propósito das nossas vidas. Para que estamos aqui? Para que viemos neste mundo? Apenas por um período, nascer, crescer, fazer algumas coisas, trabalhar, constituir família e acabou? Não. Nós somos muito mais do que isso. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração humano, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Não só na existência, pós essa existência aqui, mas já Ele tem também. Quando nós temos um relacionamento com o Senhor, nós podemos experimentar coisas incríveis. Nós podemos experimentar dessa intimidade, desse contentamento, dessa ligação. O Senhor nos segreda coisas através do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas vidas. Ele nos dá esperança. Ele realmente nos leva a um nível de vida sobrenatural, uma vida fantástica, uma vida que vale a pena ser vivida, não uma vida de tristezas, de mágoas, de pensar negativamente, de esperar só o pior. Ah, mas o mundo não está legal. Realmente não está, mas a Bíblia não mente. Ela disse que seria assim e tem sido assim. Se nós não tivermos fé, nós vamos ficar aterrorizados, em pânico, como existem muitas pessoas que estão assim, por realmente não terem, né, fé, por não acreditarem que existe um Deus que vai além disso tudo e que vela e que traz livramento e que traz contentamento e que cuida de nós. Se nós tão somente acreditarmos que a nossa vida é apenas para essa existência, a Bíblia fala que desgraçados seremos. Isso é uma das piores coisas, se não a pior, que poderemos ter. Ser desgraçados, quer dizer, não ter a graça, não ter a presença de Deus. E tudo que nos satisfaz, num nível superior, num nível imensurável, é a graça de Deus. É a certeza que temos que somos filhos de Deus, que Jesus nos ama, que Deus enviou o seu próprio Filho para nos elevar a um novo nível de vida. Mas para isso é necessário que nós o aceitemos, que nós queiramos, como eu disse no comecinho, nem que seja tão somente por curiosidade. Eu quero Jesus. Se você que está me ouvindo ainda não aceitou, ainda não abriu os lábios, aceite Jesus. Ainda que você não entenda, peça a Ele tudo o que você precisar, pode rasgar o seu coração, dizer o que for preciso. Ele não é assustador, Ele não é esse Deus que pune, Ele entende a nossa ignorância e Ele espera que nós cresçamos, que nós caminhemos. Ele vai nos dar o leite até que possa nos dar o alimento sólido. Ele mais do que ninguém é capaz de tratar da nossa alma, do nosso ser. Amém? Eu quero orar com você. Deus querido, amado, justo, fiel, eis aqui as nossas vidas, ó Pai, a vida dessa pessoa que está me ouvindo, que se sente em conflito, que se sente amargurada, Pai, que se sente oprimida, deprimida talvez, ó Deus. Ser com a vida dela, Senhor, dela uma experiência radical com a Tua presença, Deus, a fim de que ela possa ter vida nova, Deus. E desde já eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu te agradeço por você acessar o vídeo. Te peço que curta, não deixa de curtir, porque assim a plataforma nos reconhece e leva a mensagem além a outras pessoas. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e compartilhe nas suas redes, com seus amigos. Fique com Deus. Jesus nos abençoe. Aquele abraço.